Salve fiotes, e aí, tudo beleza apesar de toda a correria do dia a dia? Bom, eu espero que sim. Se você tá aqui pela primeiríssima vez e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Edu Parieri e é um prazer te receber aqui. Galera, o Dragon Ball Daima, de muitas formas, né, parece ser a mistura perfeita entre nostalgia e inovação, né? A temática por si só já lembra do Dragon Ball clássico e a do GT. Só que, cara, eu acho incrível ver como eles estão aproveitando elementos desses animes clássicos e até dos spin-offs e dos games também para trabalhar essa nova série. E eu também não posso deixar de mencionar os novos personagens que são muito criativos. Cara, o Glório, o Neva, que é um personagem que pode enriquecer muito o universo da franquia. A Pansy, que é praticamente uma junção, né, da Bulma lá do Dragon Ball clássico com a Pan lá do Dragon Ball GT. E no quesito de lutas, o Daima também não fica pra trás não. A luta do Goku contra o primeiro Tamagami foi muito bem animada e a transformação do Vegeta em Super Saiyajin 3 contra o segundo Tamagami já foi por si só uma surpresa que deixou a maioria dos fãs empolgados. Mas a real, galera, é que o anime já tá acabando e tem muita luta legal que a gente tá esperando pra ver. E assim, por enquanto não dá pra saber se eles vão anunciar uma outra temporada pro anime ou não. Mas independente disso, hoje eu quero mostrar pra vocês 7 lutas muito legais que poderiam acontecer no Daima. Então ó, vem comigo que esse top tá ó, show de bola. Bora lá. Número 7. Shin vs Degesso. Vocês podem reparar que logo no começo da história, o Shin não parecia muito feliz em voltar pro reino dos demônios não. E provavelmente isso tem muito a ver com o passado dele em relação ao Degesso e a Rinso, por eles serem malignos e tal também, né? E por ele ter sido escolhido como Kaioshin, é óbvio que isso despertou ali a inveja dos irmãos dele, né? Só que o problema é que o Degesso não fez absolutamente nada até agora. Não é possível que eles vão desperdiçar esse personagem sem ele ter um momento de relevância pelo menos, né? E ao contrário do Dragon Ball Z, no Daima a gente finalmente viu o Shin partindo pra ação e fazendo alguma coisa pra variar. Mas foi tudo muito superficial, né? Então eu acho que essa treta entre irmãos aí, ó, ela já tá borbulhando já faz uns par de anos e eu acho que já tá mais do que na hora de estourar de vez. Não precisa ser nada incrível assim, sabe? Basta ter um acerto de contas ali entre os dois, uma luta simples, mas bem feita. E só por uma questão de curiosidade aqui, eu não vejo a Rinso, né, indo lutar diretamente com o Shin por questões do passado, ou seja lá o que for, porque pelo que deu pra ver, ela não tá nem aí pra ele. Número 6. Glório vs Shin. Cara, o anime tá mostrando desde o começo que o Glório trabalha pra Rinso, então é só uma questão de tempo até esse maluco meter uma rasteira em todo mundo. E é óbvio que ele não é poderoso o suficiente para derrotar o Goku ou o Vegeta, então eu acho que ele vai tentar sair por cima de alguém um pouco mais fraco. E o Shin sempre teve uma certa desconfiança em relação ao Glório, né? Além disso, tem uma cena lá naquele episódio em que o Goku luta com ele, que o Shin fala que ele tá curioso para ver o poder do Glório. E olha, se tivesse um momento pro Shin realmente mostrar do que ele é feito, com certeza seria esse. Porque o Glório já mostrou que é habilidoso e é capaz de usar magias bem poderosas. Então o Shin ia ter que ralar para levar essa. Número 5. Piccolo vs Neva. O Neva, sem sombra de dúvida, é o personagem mais misterioso e interessante que apareceu em Dragon Ball Daima. E olha, eu vou falar pra vocês, nada tira da minha cabeça que esse maluco vai virar casaca e vai dar uma deslug dos filmes aí e vai pedir para as esferas do dragão rejuvenescer ele ou qualquer coisa do tipo. Desde o começo ele tava lá fingindo ser um velho caquético lá pra todo mundo achar que ele era fraco e não fazia nada. Só que o Neva é um Namekuseidin lendário que não só criou as esferas do dragão do mundo dos demônios e os Tamagamis, como também foi quem colocou as barreiras para separar os 3 mundos. E em um instante ele reuniu as 7 esferas da Terra que estavam transformadas em pedra e ainda reativou elas. Ou seja, esse velho não é pouca coisa não. E o Piccolo já sacou desde o primeiro momento que esse cara tá escondendo alguma coisa e tá pressentindo que ele vai aprontar alguma. E se esse fosse realmente o caso, eu acho que seria muito interessante ver um embate entre os dois, né? O Piccolo com certeza é mais forte do que o Neva fisicamente falando. Só que por outro lado, o Neva tem muitos conhecimentos aí sobre as habilidades dos Namekuseidins e sobre magia em geral. Nada impediria ele de usar um feitiço para paralisar o Piccolo e os outros personagens para ele poder fazer o pedido que ele quisesse para as esferas. E talvez ele tenha sido mostrado como um personagem fraco na história justamente para desviar a atenção do objetivo dele e depois restabelecer a força original dele. Número 4. Piccolo vs Majin Buu.
Na saga do Majin Buu, o Piccolo não fez absolutamente nada, só que dessa vez ele foi pro mundo dos demônios junto com o Goku e o Vegeta. Ou seja, é muito provável que o enredo do Daima tenha alguma coisa reservada pra ele aí. Só que se a gente levar em consideração que a força do Majin Duu, um gordinho lá, né, tá mais ou menos próxima da força do Majin Buu, então o Piccolo não tem a menor chance contra ele. Porém, é bem possível que o Piccolo enfrente o Majin Buu enquanto o Goku e o Vegeta se encarregam do irmãozinho mais novo dele. O Majin Buu tem uns ataques de energia poderosos e um estilo de luta meio imprevisível. E é por isso que eu acho que as habilidades de um Namekuseidin, tipo a regeneração, esticar os braços ou até se transformar em um gigante, poderiam pegar ele desprevenido também. E ó, vamos combinar aqui, né, que o Piccolo ter uma boa luta seguida de uma vitória nessa saga seria a forma perfeita, né, de redimir o personagem por tudo que ele não fez lá na saga do Majin Buu, né. Número 3. Guerreiros e Glório versus Goma. Bom galera, a gente ainda não sabe qual que é a motivação do Glório para estar trabalhando para Nisso, né, pode até ser que ela esteja chantageando ele com alguma coisa. Mas independente disso, eu acho que é muito provável que o Glório vai passar pro lado dos heróis e vai colaborar com eles lá no final. Mas o pulo do gato dessa questão vai ser o Goma e o olho demoníaco. Tal como todo mundo esperava, o Goma conseguiu se apossar dele e ficou bem mais poderoso. A questão é, quanto que isso aumentou o poder dele? Será que foi o suficiente para deixar ele no mesmo nível do Goku ou do Vegeta em Super Saiyajin 3? Eu duvido muito, porque diferente do Daburá, o Goma por si só já não era lá grande coisa. Então eu acho que o aumento de poder dele não vai ser tão absurdo assim. E se esse for realmente o caso, eu acho que seria muito interessante se rolasse um trabalho em equipe, principalmente entre o Shin e o Glório. Porque apesar de serem diferentes, as magias deles poderiam se complementar e criar uns combos bem legais. E outra, né galera, o Goma como novo Rei Demônio também precisa mostrar o que veio. E inclusive pode ser que aconteça dele ficar bem mais poderoso do que a gente está imaginando, e aí precisar de uma galera para enfrentar ele, né? Então eu vou deixar essa menção honrosa aqui, né? Porque dependendo, pode ser que as lutas envolvendo o Goma sejam melhores do que o esperado. Número 2. Goku e Vegeta versus Majin Duu. Bom, eu resolvi colocar tanto o Goku quanto o Vegeta aqui, porque os dois têm motivos para fazer essa luta contra o Majin Duu. No caso do Goku é até muito simples, né? Porque o Goku é o personagem, é o protagonista da história, então naturalmente se espera que ele seja o personagem que vai resolver tudo contra o antagonista mais poderoso, né? Até porque esse tem sido o padrão de Dragon Ball na maioria das vezes. Mas como o Majin Duu é atualmente o inimigo mais poderoso que tem no Daima, ele é o único que pode oferecer um desafio de verdade pro Goku. E vamos lembrar que o Goku em Super Saiyajin 3 era mais fraco que o Majin Buu lá na última forma dele. O Goku conseguiu fazer uma boa luta e tal, mas não tinha força para superar ele. Pelo contrário, ele ia perder porque o combate estava desgastando ele demais e o Majin Buu quase não tinha dano nenhum. O Goku só conseguiu vencer aquela luta porque ele teve a ajuda dos habitantes da Terra para fazer a Genkidama. E a gente sabe que o poder do Majin Duu é maior que de um Tamagami, já que ele conseguiu derrotar um. Ou seja, o poder dele está mais ou menos no mesmo nível de um Super Saiyajin 3. Talvez ele seja até um pouco mais forte do que isso, porque a gente ainda não viu ele lutando a sério mesmo pra valer e tal, né? Então essa poderia ser a chance perfeita do Goku superar esse desafio, só que sem precisar da ajuda de ninguém. Por outro lado, talvez o Vegeta tenha mais a provar nessa luta do que o Goku. Porque para e pensa comigo, a saga do Majin Buu deixou um gosto bem amargo para todo mundo que é fã dele. Ele não só fracassou em eliminar o Majin Buu gordo, como também foi incapaz de sequer manter uma luta de igual para igual contra o Buu na última forma. Então seria mais do que justo ele ter a oportunidade de dar o troco agora, né? E aí tem a parada do Super Saiyajin 3 dele. A canonização dessa transformação é uma coisa que todo mundo queria ver há muito tempo. E a luta dele contra o Tamagami não deu nem pra sentir o gostinho. Então uma luta contra o Majin Duu poderia colocar ele no limite e talvez até sentir um certo pânico, né? Ao perceber que o oponente está só brincando enquanto ele luta e não está sofrendo muito com os ataques dele. Número 1. Fusão contra fusão. Bom, vocês lembram daqueles insetos medicinais que o Goku comprou lá naquela lojinha nos primeiros episódios do anime, né? Pois é, e a dona da loja explicou que o inseto verdinho serve para fundir temporariamente os corpos de 2 ou mais pessoas. E tá mais do que na cara que eles não colocaram essa informação ali à toa, né?
com certeza vai rolar uma fusão do Goku e do Vegeta nesse anime. A grande questão que fica agora é qual vai ser o resultado dessa fusão. Será que vai ser o Vegito, já que o método é parecido com o dos brincos Potara? Ou será que eles vão extrapolar as expectativas e vão criar uma nova fusão dos dois? Pô, fala sério, cara, isso seria da hora demais. E o melhor de tudo é que isso não ia gerar nenhum tipo de incoerência com relação à história do Super. Porque essa seria uma fusão que só poderia ser feita usando esse inseto que só pode ser encontrado no mundo dos demônios. Ou seja, percebe que é um negócio bem específico, né? E se isso ainda não for suficiente, meus amigos, eles ainda podem completar explicando que esses insetos só podem existir nesse lugar, né? Que fora desse ambiente eles desintegram ou viram pedras, sei lá, qualquer coisa assim. E pro anime terminar com chave de ouro, o inimigo perfeito para uma luta final seria uma fusão entre o Majin Buu e o Majin Ku. Afinal de contas, o próprio Majin Buu ficou mais poderoso absorvendo outra versão de si mesmo. Então a gente pode supor que os Majins criados a partir dele também vão ter a mesma capacidade. Mas ironicamente pode ser que dessa vez aconteça o contrário e o gordo absorva o magro, né? Bom, mas independente de ser o Vegeta ou uma nova fusão contra um suposto Super Duo aí, né, por assim dizer, essa seria uma luta muito da hora e que faria jus ao final do anime. Cara, será que eles vão ter criatividade pra, sei lá, pra bolar uma nova fusão mesmo? E ó, me fala aí, tem alguma luta que você acha que seria muito legal e que eu não falei aqui? Comenta aí, ó, qual dessas lutas você mais queria ver. E já aproveita aí, ó, faz aquele Kamehameha maroto e acerta o botão do like pra ajudar na divulgação do vídeo e fortalecer o nosso canal. E ó, mais do que isso, foi muito da hora poder passar esse tempo aqui com você. Eu te agradeço de coração pela força e espero que você tenha uma semana sensacional pela frente. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!